Olá a todos que acompanham o Mapa de Negócios podcast. Hoje a gente vem para falar sobre gestão, negócios e venda e mostrar como essas ferramentas podem ser utilizadas pelos empresários. E para falar sobre isso, a gente recebe hoje o Léo Jung, que vem para traçar um panorama. Léo, obrigada, bem-vindo ao Mapa de Negócios podcast. Qual que é o objetivo de falar hoje desse tema? Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui, né, Karina, a todos que nos escutam também. O objetivo, né, de estar aqui é a gente conversar um pouco com os nossos amigos empresários, com todas as pessoas também que se interessam pelo tema e mostrar para essas pessoas que é possível, né, ter o seu próprio negócio, ter melhores resultados, vender mais, gerenciar melhor e trazer um pouco da nossa experiência aqui para a gente conseguir agregar na vida e na empresa dessas pessoas. Para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor Léo Jung, quem é Léo Jung, qual que é a sua história? Começando pelo pessoal, me chamo Léo Jung, sou casado, pai de 3 filhos e contando, não é? Mas indo já diretamente também para o profissional, minha jornada começou tem 12 anos. Então é uma jornada de muito estudo, de muito trabalho, de muitas experiências, né? E no meio dessa jornada, ao longo dessa jornada, foram inúmeros estudos, cursos, graduações, pós-graduações, imersões, mentorias, cursos, cursinhos, enfim, né, que a gente participou, sempre buscando se aprimorar. Então, em engenharia, administração, negócios, vendas, marketing, realmente para buscar sempre ter um conhecimento muito amplo em relação a negócios, cada vez se aperfeiçoando mais, com mais pessoas, com pessoas cada vez melhores, né? Mas eu sempre digo que estudar é muito importante, mas todos podem estudar, né? Então, o que mais interessa mesmo são as nossas experiências, são os resultados que a gente consegue gerar por onde a gente passa, e hoje a gente consegue, graças a Deus, ao longo dessa jornada, dizer que pôde ajudar muitas empresas, muitas pessoas, né? Porque eu comecei muito novo, muito cedo, lá na área comercial, na área de vendas, onde então eu aprendi a vender, aprendi a entender sobre as pessoas, sobre os desejos que as pessoas têm, sobre o que faz elas comprar, sobre o que faz essas pessoas quererem mais, né? E aí depois de 5, 6 anos na área comercial, né, passando por algumas empresas, eu passei mais a focar e a trabalhar também na área de gestão. Então, em uma grande empresa que já na época faturava cerca aí de 20 milhões de reais por ano, né, eu pude trabalhar na gestão dessa empresa e já era uma empresa que era muito grande, já tinha ali um grande porte, mas como eu assumi um cargo muito importante dentro da empresa, onde todos os processos, desde administrativos, financeiros até operacionais, passavam por mim, fui percebendo que essa empresa, por mais que ela já era grande, ela precisava que esses processos eles fossem aprimorados, né? Desde questão de sistemas, até rotinas, até a questão de olhar para os resultados, tomar as decisões corretas. E foi então que eu também comecei a me aprimorar mais nessa parte de gestão, aonde eu pude então estruturar toda a parte de gestão em geral dessa empresa. Então, dentro dessa passagem, né, por essa empresa, foram gerenciados mais de 200 milhões de reais, então, centenas de pessoas também, centenas de projetos, então, muito novo já fui tendo boas experiências, né? E como era um negócio também, né, que não era meu, que eu trabalhava nele, e era um negócio, assim, também muito complexo, então, era indústria, era serviço, era comércio, né? Tudo em um, ali, um grupo empresarial muito grande, eu pude realmente ter uma experiência muito boa, até que chegou um momento em que eu tive vontade de ter meu próprio negócio também, e pensei, qual que vai ser esse negócio, né? Então, se eu pude ajudar grandes empresas na parte comercial e vendas, e também na parte
de gestão, né? Por que eu não posso, então, ajudar outras empresas com a minha própria empresa? Foi então que eu comecei a prestar consultorias para empresas, né? E aí é outra história, né? Porque a gente começou, então, a prestar consultorias para grandes e pequenas empresas de todos os tipos, todos os portes, todos os segmentos, o que também nos trouxe muitas experiências. E hoje estou aqui, graças a Deus, então, conseguindo empreender com imóveis, né, no setor imobiliário, no setor também de educação executiva, com consultorias, mentorias e também tecnologia. Léo, nesse teu trabalho de levar mentoria, né, de levar esse teu conhecimento para as empresas, qual que é o principal objetivo e quais que são os desafios também? Então, olhando para os objetivos e para os desafios, principalmente do dono de negócio, né, do empresário, do empreendedor, a gente sabe que ninguém aprendeu a empreender, né? Não é algo que foi ensinado na escola, não é algo que se aprende nem mesmo numa faculdade, só se aprende na prática. Então, a gente no dia a dia, ao longo desses anos, conseguiu entender quais que são os principais desafios, as principais dores, né, dos donos de pequeno negócio, pequeno, médio e até mesmo grandes negócios, e também quais que são seus principais objetivos, seus principais desejos. Então a gente sabe que no dia a dia ali da operação, o dono do negócio ele é engolido muitas vezes pela rotina, né? Passa boa parte do tempo apagando incêndio, boa parte do tempo resolvendo problemas, tendo desafios com pessoas, desafios com gestão, com os números, tomando decisão às vezes com base no achismo e não com base em fatos e dados, e também dificuldade na parte de venda, de como vender mais, ou ainda como vender melhor, né, para que você consiga fazer uma venda segura, com uma margem segura, que você venda com segurança, né? E também na parte de marketing, por exemplo, como alcançar mais pessoas, aonde estão essas pessoas, como se posicionar para atingir o cliente ideal dessa empresa. Então, os desafios, assim, passando por todos os setores e todos os níveis da empresa. E os principais objetivos, principais desejos, que são de você conseguir ter um negócio saudável, um negócio autogerenciável, que funcione, não digo sozinho, porque ele sempre vai depender um pouco do dono, né? Mas quanto mais ele anda, como a gente diz, né, com as próprias pernas, melhor. Então, você tem um negócio não só com a operação funcionando, mas também com um fluxo de caixa saudável, sem aquela dor de cabeça de saber se vai ter dinheiro amanhã ou semana que vem ou mês que vem, mas você conseguir ter previsibilidade. Então, a gente hoje consegue ajudar, né, por meio dos nossos produtos e serviços, várias empresas, empreendedores, empresários, a resolver esses problemas e a atingir também esses objetivos. Quais que são os pilares de sucesso hoje de um negócio? Então, os pilares do sucesso de um negócio, eles começam pelo empresário, pelo dono do negócio. Então, primeiro de tudo, esse empresário, esse dono do negócio, seja pequena, média, grande empresa, ele precisa ter uma mentalidade forte e também uma visão muito clara, né? E aqui, não acho que eu estou falando daqueles clichês, né, que todo mundo fala na internet. Quando eu falo de mentalidade e de visão, é no dia a dia mesmo. É do empresário ele conseguir focar nas atividades certas, nas atividades chaves no dia a dia dele. Então, não é, por exemplo, o empresário que tem que ser o responsável por trocar uma lâmpada. Não é o empresário que tem que perder tempo, né, entre aspas, fazendo, às vezes, alguns serviços administrativos, burocráticos, como emitir uma nota fiscal, resolver pequenos problemas ali na operação. O empresário ele precisa ter a visão de que o papel dele tem que ser dentro dos pontos principais da empresa, que é entender como vender mais, é vender mais, muitas vezes ele mesmo vender de fato, é estruturar a empresa com pessoas, então contratar pessoas, fazer reuniões e treinamentos
com o time, com a equipe, com as pessoas novas que estão chegando. Então, em atividades chaves que são o que realmente vão fazer o ponteiro, né, do negócio dele mexer, e não em atividades que outras pessoas poderiam estar fazendo. E, além disso, o empresário também ele tem que pensar não só no curto prazo, no que ele vai fazer amanhã ou mês que vem, mas também no médio e longo prazo, em como fazer a empresa dele crescer. Aonde ele quer chegar em 1 ano, 5 anos, como que ele vai fazer para chegar, né, aonde ele deseja. Porque a gente vê uma dor muito grande também, em grande parte das empresas, é pessoas. Então, pessoas no sentido de, nossa, eu estou perdendo muitos funcionários, estou tendo uma rotatividade muito alta, não estou conseguindo contratar, né? Ah, a culpa é das pessoas, a culpa é do mercado, a culpa é da mão de obra, e muitas vezes a culpa é do próprio empresário que ele não mostra pro funcionário, para as pessoas que já estão com ele, uma visão de futuro, uma perspectiva de crescimento ali dentro, né? Que muitas vezes isso vale mais do que, por exemplo, o salário, né? Então, por aí que se começa. Você tem que ter o próprio empresário, o empreendedor, o dono do negócio, ele precisa ter mentalidade e visão voltada para isso. E depois, né, é o básico do básico, mas que é muito difícil e muito desafiador para a maioria, que é você conseguir gerir o negócio com eficiência, você ter uma boa gestão financeira, você ter uma boa gestão dos processos, ter uma boa gestão administrativa, conseguir tomar decisões estratégicas baseado em fatos e dados e números, e não só no que você vê ou no que você acha, né? E o principal de todos para mim, que é a venda, né? Porque você precisa vender. Sem a venda, você não tem negócio, né? Para você estar aqui, por exemplo, num programa hoje, se você não vender teu patrocínio primeiro, você não tem programa. E assim é em todos os negócios, né? Se você não vende, não tem cliente. Se não tem cliente, não tem receita. Se não tem receita, você não compra produto para revender, não consegue vender serviço, não consegue contratar pessoas. Então, venda é o principal, né? E vou ainda só para complementar também, falar um pouco de algo que não está presente na maioria das empresas, que é o empresário saber o valor real da sua empresa, né? Que muitas vezes o CNPJ do empresário é o maior patrimônio dele, ele não sabe, porque essa empresa ela tem um valor de mercado, se for uma boa empresa, que muitas pessoas não sabem que existe e sabem que existe e não sabem como fazer. Então, esse também, você ter essa noção, né, é muito importante para você ter sucesso dentro de um negócio. Léo, hoje você possui alguma forma de ajudar esses empresários? Sim, nós hoje possuímos dentro da Gesconver, né, que é a nossa empresa de soluções empresariais, a gente possui um ecossistema de soluções, né? Mas os dois principais produtos que nós temos hoje são as mentorias, né? E mais para frente a gente pode falar por quê. Porque essas mentorias hoje elas têm um poder de direcionamento muito grande, né? Porque você pega, por exemplo, uma consultoria, é um formato de trabalho onde a gente vai na empresa, a gente mesmo implementa os processos, faz funcionar, né? E o empresário ele precisa manter, mas ele também precisa estar disposto, né, a passar por esse processo para que ele consiga colher os resultados. Agora, quando a gente fala de mentoria, por exemplo, a mentoria ela tem uma visão muito mais estratégica, ou seja, a gente gera insights para o empresário que ele não precisa tomar do tempo dele no dia a dia para implementar, mas que ele vai automaticamente tomar melhores decisões na estratégia do negócio, na gestão do negócio, no dia a dia, automaticamente. Então vai surgir um desafio para ele lá no dia a dia, né? Ele vai perceber que, nossa, isso eu já aprendi na mentoria, isso eu já entendi, ou eu tenho um mentor do meu lado para me ajudar. Vou pedir para ele o que ele faria no meu lugar, né? Então a mentoria ela tem esse poder de, como dizem, né, fazer mais com menos. Então
você toma menos tempo, né? Mas gera muito mais resultado. E aí a gente possui as mentorias em grupo e também as mentorias individuais, onde nas mentorias individuais a gente realmente olha para os números do negócio da pessoa, né? A gente traça os planos de ação individualmente, a gente faz o acompanhamento para que essas ações sejam executadas e executadas da forma correta. Então, essa mentoria individual, ela tem esse diferencial, né? E a mentoria em grupo também tem um valor muito legal, né? Gera um valor muito grande para quem participa, para os empresários, empreendedores, que muitas vezes é um primeiro passo antes de ir para uma individual, por exemplo, porque ali ele acaba podendo trocar ideias com outros empresários, né? Já que nós temos um grupo de todos os empresários que participam, e a gente também tem encontros em grupo e periódicos, né, com outros mentores, com outros especialistas. Então, além de ter na mentoria individual, por exemplo, comigo ou com um dos outros especialistas, na mentoria em grupo você também tem essa oportunidade de estar trocando experiência, não só com outros empresários, mas também com outros mentores e com outros especialistas, né? Lembrando que também todos os demais especialistas e mentores que participam aí do nosso ecossistema também são empresários, né? Porque a gente sempre diz que para ensinar empresário tem que ser empresário, porque é aquela coisa, a empreender não tem como aprender sem fazer, né? Então, a gente faz questão de trazer os melhores mentores, os melhores especialistas do mercado para somar no nosso ecossistema. Então, a gente tem a nossa mentoria individual e tem a mentoria em grupo, que se chama o PROAN, que é Programa de Organização e Aceleração de Negócios. Léo, talvez quem está nos assistindo está pensando, será que eu preciso de uma mentoria? Para quais empresas, para quais ramos, para quais empresários que essa mentoria ela faz sentido? Então, eu sempre digo que a mentoria, né, ou qualquer produto, serviço do nosso ecossistema, ele faz sentido para quem quer crescer, para quem quer mais. Então, é muito importante que, primeiro de tudo, o empresário, a empresa, ou às vezes o próprio empresário diz assim, nossa, mas eu não tenho tempo, eu não quero, não é para mim, né? A gente tem muitos casos de que esse empresário coloca algum sócio, algum gestor, né, uma pessoa de confiança para participar dos nossos programas, porque o primeiro passo, né, o primeiro critério é querer, é ter vontade, é fazer, né? Então a gente sempre busca estar ao lado dos melhores, trazer para as nossas mentorias empresários que querem crescer, que querem mais. Então o primeiro passo é querer, né? E depois, a gente sabe que, como eu falei, na nossa trajetória, a gente, dentro dos trabalhos não só de mentoria, mas de consultoria também, a gente atendeu empresas e empresários de todos os setores, tamanhos e segmentos. Então, o pequeno empresário, que ainda se chama a eu-presa, né, como muitos dizem, que é aquele autônomo que faz tudo sozinho, a gente ajuda essa pessoa a crescer. Se é uma média empresa também que já cresceu, mas quer crescer mais, né? Também a gente consegue auxiliar essa empresa a alcançar resultados melhores, e até mesmo para empresas que já são grandes, já têm bons resultados, mas estão sentindo as dores desse crescimento e precisam de um auxílio para crescer ainda mais, né? Então, hoje, a gente consegue atender e gerar resultados para empresas de pequeno, médio, grande porte e empresas de serviço, indústria e comércio, né? Porque o principal fator, como eu falei, é o empresário querer, é a empresa estar disposta a investir para fazer desse investimento, né, realmente algo que vai trazer retorno, né? Então, é muito importante entender isso, que o primeiro passo é ele querer, ele querer crescer mais, que tendo isso, com certeza, vai colher bons resultados conosco, né? Importância de um empresário contratar uma mentoria. É muito importante porque a vida do empresário, do empreendedor, ela é muito solitária, né? A gente sabe que
que o empresário, quando ele dá certo, ele é o cara, né? E quando ele dá errado, ele é o fracassado. Então, é muito importante o empresário ter do lado dele alguém que possa auxiliar ele, né? Que já passou pelo que ele está passando, já resolveu os problemas que ele está tentando resolver e já alcançou os resultados que ele quer alcançar. Porque a gente não consegue no nosso dia a dia estar com um desafio no nosso negócio e tirar uma dúvida, muitas vezes com os nossos amigos, com a nossa família, né? Com as pessoas que a gente ama mesmo, né? Quem a gente ama não consegue nos ajudar nos nossos negócios. Então é muito importante para o empresário ele ter alguém do lado dele para auxiliar ele, muitas vezes com pequenos direcionamentos, sanando pequenas dúvidas, ou muitas vezes também dando uma nova direção, uma nova visão, uma nova perspectiva de crescimento para o negócio. Então, isso é muito importante para o empresário ter essa noção, né? E também porque o empresário ele não tem como ficar 4 horas por dia estudando e nem como passar 4 anos numa faculdade, né? O empresário ele precisa focar em produzir, em trabalhar, em gerar resultado. E a mentoria tem justamente esse foco, né? Você investe pouco tempo e tem muito resultado. E deixa eu aproveitar também para falar um pouco dos diferenciais, não é? Porque eu sei que muitos sonham, muitas vezes, em estar fazendo uma mentoria com alguém que acompanham há muito tempo, que tem milhões de seguidores e tudo mais. E isso é muito bom, eu mesmo também já tive esse desejo, já fiz, não é? Mas muitos podem se perguntar qual que é o diferencial, por que fazer uma mentoria comigo ou com alguém do nosso ecossistema e não fazer com outra pessoa, não é? E eu sempre digo que além do método, né, porque a mentoria é um método validado, ou seja, já funcionou para muitos negócios e é só adaptar para o seu negócio que vai funcionar também. Então, esse é o primeiro diferencial, método. O segundo é proximidade. Então, você vai ter uma proximidade muito grande conosco. Você vai ter, por exemplo, o meu número particular para me mandar mensagem quando você quiser. Então, se você for fazer uma mentoria com alguém que você acompanha há muito tempo, famosão aí da internet, você vai ter o número particular dele? Provavelmente não. Você vai ter que provavelmente pagar muito mais, vai ter que pegar um avião, ir lá para São Paulo e ficar 1 ou 2 dias presencial lá e ainda vai poder fazer 1 ou 2 perguntas. Você conosco tem 1 ano de acompanhamento e encontros individuais e também em grupo, que também tem muito valor. Então, é muito importante entender esses diferenciais, certo? Como que surgiu esse projeto de mentoria? Então, esse projeto de mentoria, ele surgiu principalmente porque com a mentoria a gente já busca, primeiro de tudo, evitar problemas, né? Então, tu já ajustar o teu modelo de negócio, ajustar a tua gestão, já vender da melhor maneira possível para evitar problemas, né? Então, a mentoria, esse novo formato de conseguir dar soluções para o empresário, surgiu também com esse objetivo, né? Porque o objetivo principal de tudo é gerar valor para o empresário, para a empresa que participa. Porque eu, por exemplo, não vivo de mentoria, né? Ela faz parte, né, e tudo mais dos nossos negócios, nossos produtos e serviços e tudo mais, mas eu não vivo de mentoria. Muito eu faço também porque eu gosto, porque é bom você ajudar empresas, ajudar empresários, né? Por isso também a gente traz outros especialistas e mentores para contribuir com o nosso ecossistema, porque o objetivo principal é ajudar mesmo o empresário, é buscar gerar resultado para empresários e para empresas, porque é isso que a gente acredita também que move a economia, que move o Brasil, né? Porque é o empresário que gera emprego, é o empresário que gera imposto. Então, hoje eu, Léo, consigo, por exemplo, só para fazer um paralelo aqui, auxiliar muito mais uma comunidade, por exemplo, por meio de uma mentoria do que se eu for me candidatar a algum cargo político, né? Então, cada um
ajuda da forma que consegue e que quer. E eu hoje, junto com todo o ecossistema, a gente busca auxiliar e gerar valor por meio desse formato de mentorias, que é um deles. Nesse período de trabalho, o que mais chamou a sua atenção nesse trabalho de mentoria? Então, o que mais me chamou a atenção é que realmente a gente passou por muitas empresas, por muitas situações e circunstâncias diferentes, né? Então, nesse meio tempo, só para se ter uma noção, eu já pude presenciar, participar ou ver, de forma direta e indireta, 7 processos de compra e venda de empresas, por exemplo, que no mercado aí se chama de M&A, né? E o que é esse processo de compra e venda de empresas? Lá no início, eu falei que o empresário, ele muitas vezes tem no CNPJ dele o maior patrimônio dele e não sabe, porque ele não sabe que o CNPJ dele ele tem um valor que vai além do que ele enxerga, que é o estoque dele, que são as pessoas que estão com ele, que é o que ele vende todo mês. O que o empresário vê muitas vezes é isso, mas o negócio dele ele tem um valor muito maior. Então eu vou exemplificar, vou resumir. Quando eu digo que o empresário ele não tem noção do real valor do negócio dele, é porque se ele vai vender o negócio dele, geralmente não é para que ele consiga antecipar lucros, receber um valor considerável que ele demorou para construir enquanto ele trabalhou nesse negócio, não é? Geralmente ele já começa errado porque ele quer vender para se livrar e não para ganhar em cima disso, não é? Então, quando ele vai vender, ele pensa, bom, eu vou cobrar aqui o meu estoque, o meu caixa, os equipamentos que eu tenho, alguns ativos, o patrimônio, os veículos, e é isso aí, esse é o valor do meu negócio. Mas, na verdade, quando a gente fala de valor de negócio, o valor do CNPJ em si, vou dar um exemplo aqui. Se uma empresa ela lucra 10 mil reais por mês, o que é pouco para uma empresa, né? E em um ano são 120 mil reais. Então, se ele lucra 120 mil reais por ano, o negócio dele, o CNPJ, né? Fora todos os outros ativos aí, como estoque, caixa, equipamentos e tudo mais, só o CNPJ dele pode valer de 5 a 10 vezes esse valor do lucro anual. Ou seja, se ele lucra 120 mil e o CNPJ dele pode valer de 5 a 10 vezes mais esse valor, significa que só o negócio dele, sem os outros ativos, né, ele vale de 600 mil reais até muitas vezes 1 milhão de reais. E muitas pessoas, muitos empresários não sabem disso. Então, eu sempre brinco também que é nesse momento que muita gente percebe que era milionário e nem sabia, né? Então, é muito importante saber disso, porque depois que você vê isso, não tem como desver. Então, é importante trabalhar de uma forma intencional para que você consiga cada vez construir mais valor e gerar mais valor, justamente para que em um futuro evento aí de liquidez, você consiga tirar bons proveitos disso e você concretize de fato um bom negócio. Como que o empresário pode fazer uma autoanálise para saber se a mentoria é para ele? Primeiro de tudo é querer, né? Então, se o empresário está com alguma dor, com algum problema, ou ele quer atingir algum objetivo, certamente é para ele, né? Porque, com certeza, dentro do nosso ecossistema, a gente vai ter especialistas, mentores ou outros empresários que participam dos nossos grupos que vão saber como passar por aquele problema, como resolver aquilo, como atingir um objetivo ou um resultado, né? Então, para qualquer dor que ele tenha, qualquer desejo que ele possua ou objetivo que ele queira alcançar, né? Se ele simplesmente quer, já é para ele, né? Então, hoje nós buscamos atender empresas e empresários que estão de acordo com os nossos princípios, valores, com a nossa mentalidade, com a ambição de crescimento,
porque realmente você ter um grupo de pessoas, empresários que muitas vezes, onde tem alguns que não querem crescer ou alguma coisa assim, né? Tudo bem, cada um tem a sua ambição, cada um tem os seus desejos, né? Mas hoje a gente busca trazer para os nossos grupos, nosso ecossistema, empresas que realmente querem mais, que querem chegar mais longe. Qual que é o primeiro passo quando começa a mentoria dentro de uma empresa? Então, o primeiro passo para depois que você ingressa numa mentoria é identificar em que fase que você está e também aonde que você quer chegar, né? Então, que fase que a empresa, o empresário está? Está na fase ainda de sobrevivência, que é de estar ainda pagando as contas ali, né? Vender o almoço para comprar a janta, como diz aquele ditado. Ou ele já está numa etapa de conseguir realmente tirar um lucro legal, de ter algum resultado, ou ele já está em fase de crescimento, onde ele reinveste esse lucro para crescer mais, ou será que ele já está na última etapa, que é essa de construção de valor, de construção de patrimônio com a própria empresa? Primeira coisa é identificar em que fase ele está, que etapa ele está e aonde ele quer chegar, né? E aí, isso numa visão mais estratégica. Depois a gente vai para uma questão mais gerencial, mais tática, né? E até muitas vezes mais operacional, que é de fazer um diagnóstico, entender os principais problemas, os principais gargalos e resolver esses problemas para depois então traçar novas metas e objetivos para que ele consiga alcançar e ter resultados. O que é abordado na mentoria? Então, dentro da mentoria, hoje a gente aborda assuntos mais estratégicos, né? Porém, a gente tem também vários assuntos, programas, videoaulas e muitos encontros também, onde a gente aborda assuntos mais voltados para a parte operacional e gerencial. Então, que vai em todos os níveis da empresa e em todos os setores da empresa, como, por exemplo, gestão financeira, gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão operacional, questão também de vendas, marketing, tudo isso a gente aborda dentro dos encontros, dentro da mentoria, porque a gente entende que uma coisa leva a outra. Então, a gente aborda todos esses pontos de modo que eles consigam gerar para o empresário algo que a gente chama de visão e gestão sistêmica, que é justamente entender como uma coisa influencia na outra e como tudo isso junto, né, como uma engrenagem funcionando certinho, consegue gerar mais resultados para a empresa. Outro ponto importante de uma mentoria é que em uma mentoria um insight já se paga. Você tem um insight, uma ideia nova, um parafusinho que você aperta, um problema que você resolve, um novo objetivo que você atinge, uma nova ação que você faz, já faz com que você tenha um grande retorno sobre o investimento. E eu posso até dar alguns exemplos aqui. Quantos prestadores de serviço, autônomos ou até mesmo muitas vezes donos de comércio, né? Isso não é só pequena e média empresa, não. Grandes empresas muitas vezes também, que vivem só de indicação, que só tem clientes oriundos de indicação, ou seja, eles dependem de os clientes atuais deles falarem deles para outras pessoas e essas pessoas consumir seus produtos e serviços. Então, isso faz com que um negócio não tenha previsibilidade. E é engraçado que muita gente vende assim, vende bem assim, vive bem assim. Agora, já imaginou quando essas empresas, essas pessoas, esses profissionais, até mesmo, passarem a implementar processos de venda, utilizar corretamente os canais de aquisição, fazer um marketing, se posicionar melhor, gerar valor através de uma marca? Quanto mais vai vender, quanto mais vai conseguir ganhar, quanto mais margem vai poder agregar aos produtos e serviços, né? Então, essa pessoa que às vezes depende de indicação, onde um cliente indica o outro, se ela só mudar uma coisinha, né? Transformar essa indicação que é passiva em indicação ativa e ela ir nos clientes dela e ela pedir indicação para os clientes, ao invés de esperar os clientes indicarem novos clientes para ela, ela já vai conseguir vender mais.
Vou dar um exemplo. Eu sou um prestador de serviço, fiz um serviço para o Joãozinho que gostou, o Joãozinho foi lá e me indicou a Mariazinha, eu vendi para a Mariazinha também. Beleza. Agora, e se eu for para o Joãozinho e eu disser assim, Joãozinho, você deve conhecer pelo menos mais 10 ou 20 pessoas que também podem precisar dos meus produtos ou serviços. Você gostou do meu produto, do meu serviço, do resultado que você teve? Então você pode me passar contatos de 10 pessoas que você acha que possam precisar dos meus produtos ou serviços? Veja só, o Joãozinho indicaria uma pessoa com você esperando. Com você indo atrás, você pedindo indicação, você já tem 10. Então, só de fazer isso, quanto resultado já gera? Pegar, por exemplo, a questão de precificação, que muitas empresas pecam, não é? A precificação, muitos só precificam com base no tangível, ou seja, pega o custo do produto ou do serviço, coloca lá uma porcentagem, inclui imposto, outros custos e despesas, uma margem e pronto. Esse vai ser o preço, certo? Mas você pode precificar também com o intangível, ou seja, gerar valor para o cliente, mostrar para o cliente a real percepção de valor dos seus produtos e serviços, mostrando a qualidade, qual problema você resolve, que retorno que ele vai ter, quais seus diferenciais, não é? Então você também consegue precificar melhor com base nisso. Muitos empresários também, eu sei que se queixam e que é a dor de muitos, em relação a ter uma qualidade de vida, não é? O cara tá lá, trabalha 10, 12 horas por dia no negócio, ou seja, ele é um funcionário do próprio negócio, e eu sempre brinco que se for para ser um funcionário do próprio negócio, então que seja funcionário de outra pessoa, né? Porque aí pelo menos você tem mais benefícios e menos dor de cabeça. Mas brincadeiras à parte, ter qualidade de vida é processo de gestão de pessoas, pronto. É você contratar pessoas para fazer as coisas mais simples que você faz e outras pessoas poderiam estar fazendo para você focar no que realmente importa. Então é melhor você trabalhar 5 horas por dia focando no que realmente importa do que 10 ou 12 horas por dia fazendo tudo, não é? E gestão de pessoas, eu sei que é uma dificuldade para muitos, mas no curto prazo é simples. Tem a estratégia do 3C, né, que eu gosto de transformar tudo em método, em passo a passo para simplificar. O 3C é simplesmente você combinar com a pessoa o que ela tem que fazer, conferir se ela fez e cobrar, né? Se você conferiu e ela não fez ou fez errado, você corrige e cobra, né? No médio prazo, você pode utilizar a estratégia dos 3 R's, que é o quê? Você remunerar a pessoa, o que todo mundo já faz, mas os outros 2 R's nem todo mundo faz, que é o quê? Recompensa, ou seja, você dá uma bonificação quando a pessoa atinge um resultado, e reconhecimento, você elogiar, você parabenizar, não só individual, mas também em grupo, na frente das outras pessoas. E no longo prazo é planejamento estratégico somado ao plano de carreira, para que você consiga mostrar para os seus funcionários, seus colaboradores, que eles não estão ali para trabalhar para você, para realizar os teus sonhos, né? Mas eles estão ali para trabalhar com você, para poderem, através da sua empresa, realizar os próprios sonhos. Então, aqui entra um ponto importante, porque muita gente diz, eu não quero crescer, tá bom assim, deixa assim, não é? E, na verdade, quando você não quer crescer, mesmo que seja, não estou falando de abrir filial, abrir franquia e tudo mais, né? Você que escolhe os riscos que quer correr. Mas pelo menos 10 ou 20% ao ano do teu faturamento você precisa crescer e com esse crescimento gerar novas perspectivas para os teus colaboradores. Então veja só alguns pontos extremamente básicos que eu citei aqui, exemplifiquei como você pode estar fazendo na prática, né? Num simples podcast. Agora imagina para quem pagar, para quem ter um ano de acompanhamento nosso, com todos os nossos especialistas, o quanto de coisas que não consegue agregar para o negócio, não é? De forma que um insight paga, certo? Então é muito importante frisar isso dentro de uma mentoria. E Léo, para quem ainda acha que não precisa, que não tem tempo, que não tem dinheiro para investir na mentoria. Então, para quem acha que não precisa ou que não é o momento, quando que vai ser, né?
Se hoje não é o momento de crescer, quando vai ser? Se hoje você está com problemas, se hoje você tem desafios e você tem uma solução que vai te ajudar a resolver esses problemas, por que não? Se você tem desejos, tem objetivos, quer alcançar resultados e tem também algo muitas vezes na sua frente disponível para que você consiga alcançar esses objetivos e resultados, por que não? Se o momento não for agora, quando é? E quanto a essa questão de tempo, uma consultoria exige que você esteja boa parte do teu tempo operacional, que você está trabalhando ali na tua rotina, envolvido. Então, realmente é um desafio maior. Ou que você tenha alguém do teu time ali envolvido. Já a mentoria não. A mentoria são poucas horas no mês que você precisa se dedicar e que vão te ajudar a gerar insights valiosos que vão te ajudar nas principais desafios e nas principais decisões do teu dia a dia. Então, esse formato de mentoria, para mim, realmente é o melhor e é o que me fez mesmo conseguir ter mais resultados. Porque, como eu falei lá no início, eu já investi muito e já fiz muitos cursos e mentorias e tudo mais. E o que mais trouxe resultado para mim foi a mentoria, porque eu posso te dizer que uma mentoria que eu participei de 1 ou 2 dias trouxe mais resultado do que meus 5 anos de faculdade. Por quê? Porque nesses 1, 2 dias a gente conseguiu focar no que realmente gera mais resultado para mim hoje, né? Do que a parte técnica que a faculdade ofereceu, que claro, é muito importante, só que é justamente essa questão de entender o valor de cada coisa, né? E quanto à questão de investimento, eu não tenho dinheiro, a questão e quanto a essa questão de investimento, eu não tenho dinheiro hoje, é uma objeção realmente que muitos dizem, né? Nossa, não estou num momento financeiro legal, não tenho dinheiro, não tenho caixa e tal. O principal objetivo de uma mentoria, ou de qualquer outra de nossas soluções, é transformar o que a pessoa pagou em investimento, é gerar retorno para ela. Então, o que é mais caro? Você pagar R$1.000 em alguma coisa e não ter resultado nenhum? Ou você pagar 10, 20, 50 mil reais em alguma coisa que vai te trazer 10 vezes mais retorno? 100, 200, 300 mil reais de retorno, né? Então, essa questão de, eu não tenho dinheiro, ou é caro, é barato, varia de acordo com isso. Muitas vezes, R$1.000 é caro porque não gera retorno, e 10 ou 50 mil, 100 mil que seja, não é caro porque gera retorno. Então, tem que entender isso também. E dentro dos nossos programas, a gente dá todo o suporte, todo o conhecimento necessário para que os resultados aconteçam, né? Mas eu sempre digo que o empresário, as empresas precisam fazer a parte delas, né? Porque e é por isso que a gente busca trazer os melhores para o nosso lado. Porque se é alguém que, nossa, eu vou participar da mentoria e uma mágica vai acontecer, vou começar a ter resultados de uma hora para outra, né? Também não é assim, você precisa fazer a sua parte. Então, é realmente isso, é o que você pagar, a gente junto transformar em um investimento. Esse é o grande ponto-chave que faz com que todos tenham resultados. Léo, obrigada pela participação. Certo? Eu que agradeço. Obrigado a você que pôde também estar conosco. Espero que tenha contribuído um pouco, né? E tenho certeza que juntos a gente consegue construir negócios muito mais sólidos, gerar muito mais resultado para as pessoas, né? E é sempre bom poder contribuir de alguma forma. Muito obrigado. Obrigada a todos também que acompanharam o Mapa de Negócios podcast. Até a próxima.